da Lua. Quando a gente coloca fases da Lua na internet, aparecem milhares talvez seja um pouco demais, dezenas de sites com imagens, alguns inclusive traduzidos, e na maior parte deles a gente encontra alguns erros tristes. Principalmente por quê? Porque se traduz simplesmente aquilo que foi feito lá de fora, lá nos Estados Unidos, sobretudo, só se traduz e coloca-se em português. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque como a Terra é aproximadamente esférica, se eu saio do hemisfério sul e vou para o hemisfério norte, eu olho e a Lua simplesmente muda de posição no céu. Ou seja, eu vejo a partir de uma outra perspectiva. Então aqui, o que parece uma coisa como essa, lá quando eu vou para o norte, ela parece assim. Ou seja, se eu olho daqui, ela parece uma letra C, ou um barquinho. Se eu olho daqui, ela parece uma letra D. Ou seja, olhando de posições diferentes da superfície da Terra, esse objeto vai ter formatos aparentemente diferentes. É só uma questão de ponto de vista. Então, o crescente, por exemplo, no hemisfério norte, é essa imagem que a gente vê aqui, a primeira imagem. Essa imagem aqui. Só que isso daqui corresponde em grande parte à imagem do nosso minguante. Exatamente o contrário. Né? Para nós o que acontece é, nos primeiros dias de crescente a gente vê só aquela partezinha iluminada da Lua. E essa parte acinzentada, nosso reflexo. Na medida em que o tempo vai passando, essa concavidade vai aumentando até o quarto crescente. Depois a gente chama isso de crescente convexo. Deixa de ser côncavo, que é voltado para dentro, e passa a ser voltado para fora, por causa da superfície iluminada da Lua. Convexo até a Lua cheia. E depois, a Lua cheia vai diminuindo essa concavidade até a Lua quarto minguante, e isso vai diminuindo num minguante côncavo até a Lua nova. Como é que isso acontece do ponto de vista da luz? Isso é só a luz. Isso é só uma brincadeira com a luz. Nós vamos fazer rapidamente. Eu sei que o nosso tempo já está bem adiantado, mas eu vou pedir para cortar toda a luz. Anderson. Não, Michel. Você corta toda a luz? Pode cortar tudo. Joga no chão. E apaga só por um pouquinho o telão. Quando o sol está... O sol, digamos, vai ficar... Não, vamos colocar sempre o sol para cá, para não atrapalhar os olhos de vocês. Se eu sou a Terra, eu não estou vendo nada do reflexo da Lua aqui. Aliás, vocês poderão ver, porque o Sol está bem mais distante. Vocês verão o lado oculto da Lua. Não estão vendo a Lua limão iluminada? Ok? Estão vendo a Lua limão iluminada. Agora os dias vão passando. Daqui eu começo a ver um crescente da Lua até o quarto crescente e até a Lua cheia. Todos nós agora estamos vendo a Lua cheia. Na medida que a Lua vem para cá, em suma, se você fizer um experimento como esse, aqui nos primeiros dias do crescente, você vai ver uma iluminação pequenininha da Lua. Depois essa iluminação vai aumentando até a Lua cheia. Por que que isso acontece? Pode acender a luz. Não vai dar para todo mundo ver detalhadamente, claro, mas depois com uma lanterna, uma laranja, um segura a lanterna e o outro vai fazendo. Esse é um experimento simples, claro, simplético, né? Mas com uma coisa muito simples como essa, você consegue entender por que
que você vê apenas uma porção da superfície da Lua e depois essa porção vai crescendo até a fase de cheia e depois se inverte até a fase de novamente. O que é essa mancha na Terra? Isso aí. Isso daqui é a sombra da Lua. Isso é um eclipse total do Sol. Só que visto da Estação Espacial Internacional, a ISS. Ou seja, essa mancha escura é a sombra que a Lua está projetando. Bom, se a Lua está se movendo em torno da Terra, nas fases, por que então ocorrem os eclipses? Em que momento que a Lua entra na frente do Sol para produzir um eclipse solar? O plano da órbita da Lua é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra. Se eu olhar os dois planos não são coplanares. Eles não estão eles não estão juntos. Eles formam um ângulo. O ângulo é pequeno, de 5 graus só. Só que lembre-se que isto daqui, a distância entre eles é grandona. Então esse ângulo de 5 graus numa distância grande vai produzir o fato de que a Lua fica bem acima da Terra. Quando ela recebe luz do Sol diretamente, ela reflete para a Terra. Só que, como esse plano é inclinado, ela vai passar 2 vezes pelo plano da órbita da Terra. Numa situação, ela estará entrando na sombra da Terra. Na outra situação, ela poderá estar entre o Sol e a Terra. Então precisa ter algumas coincidências. A Lua precisa passar por um desses pontos, que são chamados de nodos da órbita, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Então a Lua está passando pelo nodo que corresponde à sombra da Terra, onde está passando a sombra da Terra. Esse é um eclipse lunar. A Lua está passando pelo nodo da órbita e na frente da Terra, entre o Sol e a Terra. Esse é um eclipse solar. Então o nome do eclipse é de quem está desaparecendo. O eclipse da Lua, a Lua está na sombra da Terra. O eclipse do Sol, a Terra está na sombra da Lua. O Sol desaparece. Como os dois têm mais ou menos o mesmo tamanho angular, visível, então ela cobre totalmente a superfície solar. Nas outras situações, o plano permanece sempre, muito aproximadamente, sempre o mesmo. Ele gira. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Vamos pensar só num curto tempo. Nesse curto intervalo de tempo, esse plano permanece muito aproximadamente com a mesma inclinação e sem girar. Nesses casos, então, são 2 situações anuais em que a gente teria possibilidades de eclipses solares ou lunares. O resto do tempo, a Lua ou está acima do plano da órbita da Terra, ou abaixo do plano da órbita da Terra, ou ainda no mesmo plano da órbita da Terra, mas não alinhada com o Sol. É isso que produz os eclipses. Cada eclipse tem um detalhe, tem um conjunto de eclipses, e eles ocorrem mais ou menos numa mesma sequência, a cada 19 anos aproximadamente. É chamado período de Saros, esse período em que os eclipses voltam a acontecer na mesma sequência, só que eles não são vistos pelas mesmas pessoas. Então, nos eclipses solares, a Lua entra na frente do Sol e nós recebemos a sombra num pedacinho da Terra. Nos eclipses lunares, a Lua entra na sombra da Terra e todo mundo que está do lado escuro vê o eclipse lunar. Aqui, o que acontece tecnicamente? Quando a Lua entra na sombra da Terra, ela deveria desaparecer por completo. Ela não desaparece, nós já vamos entender por quê. Quem sabe por que ela não desaparece? Quem não desaparece também? A Lua. Pode chutar. Então, só não acontece isso, eu entendo por que você está usando essa hipótese. Porque nós temos água.
E no ar acontece isso. Se eu apagar toda a luz aqui e acender a lanterna, como eu acendi, forma o facho da lanterna, porque tem ar. Se não tivesse ar, eu veria a linha, bem a linha mesmo, sem nada. A gente vê a poeirinha, né? Porque ela está no ar. A gente não veria nada, a gente veria uma luz dura. Uma linha de luz. Então não tem ar no espaço. Pode chutar. Então, isso, é muito aproximadamente isso. O que acontece é o seguinte: a luz do Sol passa pela atmosfera da Terra. E quando ela passa pela atmosfera da Terra, a atmosfera funciona como uma lente. Ela muda a direção dos raios de luz. E os raios sofrem um fenômeno chamado, não só refração, né? Mas os raios que chegam nessa distância aproximadamente são os raios refratados que estão mais para o lado do comprimento de onda do vermelho. Então a Lua fica avermelhada, ela recebe luz solar, mas só por causa da atmosfera da Terra. É mais um efeito da atmosfera da Terra. A Terra funciona como uma lente e desvia os raios de luz, e aí então ela recebe alguns raios de luz. E esses raios de luz, eles sofrem separação, como no espectro da luz. O vermelho, o alaranjado, o verde, o amarelo, o azul, o anil. E esse avermelhado é o que chega na superfície da Lua. Esse é o motivo pelo qual, mesmo quando a Terra entra na sombra total da Lua, mesmo quando a Lua entra na sombra total da Terra, ela mesmo assim ainda reflete luz solar. A gente não vê a Lua desaparecer. Dependendo do estado de avermelhamento da Lua, dá até para você fazer uma breve, não muito precisa, mas uma breve, um breve chute sobre o estado de poluição da atmosfera. Então, por exemplo, se você tem um vulcão em atividade numa mesma época que tem um eclipse lunar, espera-se que o vermelho refletido pela Lua seja mais escuro, por causa da quantidade de partículas que um vulcão consegue lançar na atmosfera. Então essa refração é aumentada de um lado e amainada pelas partículas, absorvida pelas partículas que saem do vulcão. Então em épocas que tem vulcões ativos, a gente espera eclipses lunares mais escuros. Bom, nos eclipses solares, o que acontece? A Lua pode cobrir totalmente a superfície do Sol, mas a órbita da Lua não é uma órbita circular, é uma órbita elíptica. Então a Lua pode estar mais próxima da Terra. Se isso acontecer, ela vai cobrir todo o Sol. Se ela estiver mais distante da Terra, ela vai ficar ligeiramente menor do que o Sol, e aí vai se formar um anel. Tá vendo? Quando ela está em D, mais distante, ela fica um pouquinho menor angularmente. E esse pouquinho menor é o suficiente para a gente ver, mesmo quando ela entra inteira na superfície solar, sobre a superfície solar, você ainda vê um anel sobrando. São os eclipses anulares do Sol. Quando ela está mais próxima, por exemplo em A, ela cobre toda a superfície do Sol, e aí você vê só a atmosfera solar. Eu vou mostrar isso numa imagem. Isso daqui. Isso daqui é a atmosfera solar. É a chamada coroa solar. É uma atmosfera que é muito mais quente até do que a superfície solar. Depois a gente pode falar disso. E essa outra sequência aqui é uma sequência de um eclipse lunar. A Lua vai entrando na sombra, tá vendo que ela vai desaparecendo até ela ficar avermelhada. Depois, quando ela vai saindo da sombra, ela vai ficando menos avermelhada. E ela vai ficando mais iluminada pelo Sol. Então esse é um eclipse solar, esse é um eclipse lunar.
Isso daqui é por causa, sobretudo por causa do tipo de emissão de luz do próprio Sol. Quando ela cobre a superfície solar, você vê umas coisinhas cor-de-rosa em torno do Sol. Isso porque existem jatos de matéria na superfície solar que ficam com esse comprimento de onda, mais cor-de-rosa. Mas é por isso que ela fica vermelha? Ou não? Não, aí é um efeito aqui, isso daqui é o eclipse solar, né? A Lua entra na frente do Sol, você não vê a Lua, você só vê a atmosfera solar. Aqui, como a Lua entrou na sombra da Terra, a luz que vem do Sol muda de direção e fica avermelhada. E aí então a gente vê essa superfície avermelhada. Tá. Então aqui não vê avermelhado. Esse cor-de-rosa é um efeito da superfície do Sol. Esses jatos de matéria que saem da superfície do Sol. Vale muito a pena. Isso aqui eu vou deixar. Eu ia fazer uma pergunta, mas não vai dar tempo da gente responder. Eu vou deixar essa pergunta para vocês e... Não, eu vou responder. Eu faço a pergunta e respondo. Quais são os mais frequentes? Os eclipses solares ou lunares? Solares. Lunares. Quem acha que são solares, levanta a mão. Lunares, levanta a mão. A maioria acha que é lunar. E é verdade num certo sentido. Eles estão errados, mas é verdade. Eu explico. Digamos que esse seja o Sol, essa seja a Terra e aquela órbita que a Lua faz em torno da Terra. Essa daqui é a luz que vem das extremidades do Sol, aqui e aqui, passando pela órbita da Terra. Qual é o arco de órbita, o pedaço de órbita que é maior? Este ou este? Evidentemente esse. A chance da Lua estar em algum lugar, quando está passando nos nodos, é estar aqui, ó, e não aqui. Portanto, os eclipses solares são mais frequentes que os eclipses lunares. Mas espera um pouquinho. Eu, na minha vida, já vi, sei lá, 10, 12 eclipses lunares e tive que viajar para vários lugares do mundo para ver 3 eclipses solares. A resposta está atrás na nossa conversa. Lembram-se quando a gente viu, e até teve uma aluna que fez essa pergunta. Aqui um hemisfério inteiro de pessoas vê o eclipse lunar. Em cima, só um pedacinho, só o pessoal que estiver sob essa sombra, só o pessoal que estiver na ponta desse cone vai ver o eclipse solar. Então o número de pessoas que vê o eclipse solar, quando ele ocorre, é bem menor, porque é uma faixa pequena da atmosfera. E essa daqui não, é metade, é um hemisfério do planeta. Então, se você fica fixo na superfície da Terra, você vê mais eclipses lunares, apesar de eles serem menos frequentes. Ocorrem por volta, podem ocorrer até 7 eclipses por ano no planeta inteiro. Desses, 5 serão solares, 2 lunares. Mas esses 2 serão vistos por um número de pessoas muito maior. Para saber mais sobre eclipses, saber qual vai ser o próximo eclipse, qual o tamanho, qual a duração, onde você vai ver, você pode entrar nesse site da NASA, que é só sobre eclipses. Se você escrever eclipse NASA, esse site vai aparecer com certeza. É o site mais completo sobre eclipses, com todos os detalhes de eclipses lunares e solares para cada um dos anos, para o ano que a gente tem e para os próximos anos também, né? Aqui você vê, então, esse daqui é 2013, 2014 e depois os melhores eclipses com fotos, imagens, detalhes, etc. Antes da gente terminar, eu só queria dizer uma coisa para vocês.
duas coisas. Um eclipse solar, apesar de ser um evento raro de ser visto no mesmo lugar, é um evento que vale a pena ser visto. Se você tiver a oportunidade de ver um eclipse solar total, vá. A experiência é fantástica. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Quando a Lua entra na frente do Sol, você sabe exatamente quanto tempo ela vai ficar lá, qual é a duração do fenômeno, enfim, quando que a Lua vai sair da frente do Sol, quais são os primeiros eventos que vão ocorrer, que são muito bonitos. Mas quando a Lua entra na frente do Sol, você fica perguntando, será que ela vai sair? É um negócio impressionante. Mesmo que você saiba muito sobre eclipses, muito sobre Lua, muito sobre Sol, muito sobre física, e acredite na ciência, vem um medo que é provavelmente um medo que vem da sua própria espécie, um medo atávico. Realmente, para terminar, como que a Lua nasceu? A hipótese mais provável hoje é que um objeto do tamanho mais ou menos de Marte, portanto mais ou menos do tamanho de metade da Terra, colidiu com o nosso planeta há centenas de milhões de anos atrás. Na verdade, há bilhões de anos atrás. Há 2 ou 3 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava sendo formada. E o material que foi ejetado deu origem à Lua. Ficou preso gravitacionalmente em torno da Terra, e esse material foi se agregando e deu origem à Lua. Portanto, a Lua tem minerais hoje que são mistos dos minerais originais desse astro e da própria Terra. E isso foi constatado com os minerais que foram trazidos de lá. E para realmente finalizar, a Lua está indo embora. No processo em que a Lua gira em torno da Terra, ela produz diariamente marés. As marés correspondem a um abalroamento, literalmente, de toda a Terra, parte sólida, líquida e gasosa. A parte gasosa é mais evidente. A líquida a gente vê quando vai à praia. 2 vezes ao dia a maré sobe e desce por influência gravitacional da Lua. Só que como a água do planeta fica se movimentando por conta do movimento da Lua, a Lua freia o movimento de rotação da Terra. A Lua foi freando e continua freando a Terra. Existe uma lei em física que diz que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Se a Lua freia a Terra acelera a Lua. Ela faz exatamente o contrário. E a cada ano a Lua vai se distanciando de nós 3 centímetros na sua órbita. É pouco. Mas em 3 bilhões de anos a Lua não estará mais no campo gravitacional terrestre. Aproveitem os eclipses. Porque nós vamos perder a nossa Lua. Mas são 3 bilhões de anos, então dá para aproveitar com calma. Não. Sim, as ondas serão menos intensas. A frequência das ondas. Claro que isso depende, não é só a influência da Lua. Isso tem a ver com o movimento de vento, né? Não é só a ação das marés. Tem a ver com o movimento das massas fluidas, do vento, sobretudo. Né? As ondas são um efeito do vento. Surfistas podem ficar tranquilos. Não vai ter mais esse reflexo noturno da Lua. Quer dizer, a Lua vai ficar só com a luz das estrelas. Ou das cidades. Para terminar, um postal da Lua. Porque a Lua é um dos objetos mais investigados pela raça humana. Foi visitada por astronautas. É provável que seja, daqui a algum tempo, utilizada como uma base de lançamentos permanente. E muito ainda vai se fazer na superfície e estudando o interior da Lua. Eu fico à disposição de vocês e mais uma vez agradeço a oportunidade de poder... Pessoal, algumas pessoas trouxeram
dúvidas no caderno. Talvez grande parte dessas dúvidas tenham sido respondidas durante a palestra, mas se você ficou com outras dúvidas ainda, ou se aquelas que você trouxe não foram solucionadas, a gente vai ficar mais 5 minutinhos, e aí você aproveita a presença do Valmir, que é a melhor pessoa para conversar com você sobre esses temas. Ultimamente falaram que a Lua, o ser humano consegue ver a Lua cada dia 40 minutos depois, é verdade? Sim, sim, está correto. Por que isso acontece? Isso acontece porque a Lua, ela demora cerca de 30 dias, são 29 dias e meio para ela voltar na mesma fase. Isso significa então que ela vai retrogradando, vai andando na sua órbita de oeste para leste um determinado valor. São 360 graus para ela completar essa volta em 30 dias. O que dá muito aproximadamente de 12 a 13 graus por dia de retrogrado. Ela volta 13 graus por dia. O que significa o seguinte: hoje eu vejo a Lua nascendo naquele crescente. Ela vai andar 13 graus, mais ou menos, na sua órbita, voltando. Então amanhã vai passar 13 graus de tempo, mais ou menos, para a Lua surgir. O céu dá uma volta completa em 24 horas. 360 graus em 24 horas. Isso dá 15 graus por hora. Então, o céu anda 15 graus por hora, de leste para oeste. E a Lua volta 13 graus por dia, de oeste para leste. Então, ela vai surgir de novo no horizonte, cerca de 40 minutos depois. É por isso que eu vou ver ela 40 minutos depois. Depois ela volta, 40 minutos depois. Volta, 40 minutos depois. Só que enquanto ela vai andando, claro, ela vai mudando de posição e a porção de luz que ela vai refletindo vai aumentando. Entendeu? Oi, pode falar. O que a Lua influencia na vida, na nossa vida, sem ser nas marés? Essa é uma questão interessante, porque existe um conjunto de ideias, de histórias e de mitos. Uma coisa bem evidente que a gente sabe que a Lua influencia é a porção fluida do planeta, ou seja, ar e água, produz as marés. Bom, se ela produz as marés, as grandes porções de água também são influenciadas. Então, quando a gente vai para o campo, as pessoas no campo, elas cortam a madeira numa determinada época, no mês, e em outros momentos do mês elas não cortam. Por exemplo, elas não cortam no crescente, elas cortam no minguante. E por que isso acontece? Então, alguns dizem, isso é influência da Lua. É influência da Lua, mas não é uma influência gravitacional, é uma influência luminosa. Se eu corto a madeira no crescente, a madeira está lá, fresquinha, molinha, morta, mas acabou de ser cortada. A Lua vai crescendo, ou seja, vai ficando mais iluminada, até ela chegar na Lua cheia. A Lua cheia é o momento em que os insetos estão mais ativos, porque você vê melhor tudo. Então os insetos noturnos ficam mais ativos. É o momento que eles saem para namorar, para ficar e para botar os seus ovinhos em alguns lugares, né? E esse momento ele vai procurar o quê? Uma madeira molinha que ele possa colocar os ovos dele. Ele vai encontrar essa madeira recém-cortada. Então, a madeira estraga, dá cupim e dá mais insetos se ela for cortada durante o período do crescente, do que no período do minguante, que a atividade dos insetos vai diminuir por influência da luz lunar. Então, nem todas as influências se dão por gravitação, elas se dão também por luz. Como ela influencia grandes massas fluidas, grandes massas líquidas, pode haver uma influência que ainda não foi constatada, por incrível que pareça, no aumento de nascimentos e no corte de cabelo. Por quê? Foi feito um levantamento recente, de uns 5 anos atrás, do número de nascimentos e das mudanças de fase da Lua.
Quando a gente pensa um grande número de pessoas, não há influência real. Não há uma flutuação tão grande entre a fase do crescente e do minguante ou a mudança de lua cheia. Mas existe um mito que isso é verdade. E eu vou justificar o mito. Eu vou justificar o mito, mas vou deixar uma dúvida, inclusive, sobre ele. Às vezes você acha que uma coisa é influência da outra, mas ela pode ser um outro conjunto de influências. Por exemplo, imagina-se que quando a raça humana era caçadora-coletora, os homens saíam também na lua cheia para caçar. É mais fácil você ver animais grandes ou pequenos, mas sobretudo roedores, animais pequenos que também aumentam a atividade na lua cheia. Então para caçar era melhor. Daí então as fêmeas, as mulheres, na verdade, fêmeas dessa espécie humana, foram adequando o seu ciclo menstrual ao ciclo lunar, para que elas pudessem ficar mais, aos poucos, né? Elas foram adequando o ciclo, não é uma coisa que a pessoa quer, mas a espécie, os genes vão fazendo isso, a genética vai fazendo essa seleção. As mulheres foram adequando as fêmeas foram adequando o seu ciclo menstrual para ficarem mais ativas durante a lua nova, quando então os homens machos da espécie não estavam caçando. A possibilidade de reprodução aumenta quando você, quando você faz cruzamentos durante o período mais ativo. Então o ciclo menstrual foi se aproximando do ciclo lunar. Essa é uma hipótese etnoantropológica astronômica. Ou seja, é uma coisa que está sendo investigada. E aí, nesse caso, haveria também uma proximidade do ciclo de desenvolvimento do feto até o nascimento do bebê, também adequado a esse ciclo lunar. Se você casa o ciclo lunar com o início do ciclo, se você casa o período de... como é que se fala? Quando o óvulo é de fecundação com o período lunar, você vai casando todos os outros ciclos. E daí, então, o ciclo de gestação vai terminar num período de lua cheia. Então, é influência da lua ou é resultado de um processo adaptativo que a espécie humana sofreu ao longo de todo esse tempo? Essa é uma busca, essa é uma dúvida, essa é uma pergunta. E essa pergunta está posta para vocês na sua pesquisa. A superfície lunar mais reflete ou absorve raios luminosos? Ela mais absorve raios luminosos. A maior parte da luz, a gente chama de albedo isso, né? É a porção de luz que chega e que é refletida. A maior porção é absorvida. Pode? Pessoal, então, tanto eu quanto vocês, né, nós vamos agradecer ao Valmir pela